Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que bom que você tomou a decisão certa de começar o ano da maneira certa. Que bom que você veio e decidiu entregar adoração e prestar culto ao Senhor. E eu oro para que essa decisão influencie todo o seu ano de 2026, bem como a sua vida. Amém? Glória a Deus. Sabe, existe um princípio bíblico, e eu não vou falar sobre isso hoje, mas é o princípio das primícias. O que é primícia? Primícia é aquilo que é primeiro, aquilo que é melhor, aquilo que é prioridade. E esse princípio ele está nas escrituras de Gênesis até Apocalipse. Você vê isso nas escrituras. E sabe, consagrar ao Senhor a primeira parte significa consagrar ao Senhor o todo. Amém? Glória a Deus, que bom, eu espero que essa seja a intenção do seu coração, consagrar esse domingo ao Senhor, para que isso toque toda a sua vida e todo o ano de 2026, amém? Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu tenho convicção, querido, que isso pode alcançar a sua vida, fazer diferença na sua história. Mas antes da gente começar aqui, eu quero indicar esse livro. O livro do irmão Kenneth Hagin, Orando para Obter Resultados. Querido, quando eu comecei a ter acesso à palavra da fé, eu vi uma coisa que me chocou. Eu entendi que mesmo, sei lá, eu era crente há uns 20 anos, e eu descobri que eu não sabia orar. Eu falei, eu sempre orei, mas eu não sei orar. Porque muita coisa que eu chamava de oração era lamúria, lamento, era o que a gente pode chamar de choração, mas oração mesmo não era. Deixa eu só checar uma coisa, vocês que estão nas laterais, vocês estão me ouvindo bem? Boa. E eu percebi que eu não sabia orar, e esse livretinho ele pode te ajudar. Orando para obter resultados. Isso daqui não significa que você vai colocar Deus contra a parede para receber de Deus aquilo que você quer. Não, é você que vai se colocar no lugar onde Deus já viu você estando. Amém? Glória a Deus. E R$13, querido, você vai conseguir fazer diferença em toda a sua vida, tá bom? Então, você pode passar lá no final do culto e comprar esse livro e ser abençoado. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1. Queridos, a Estela falou aqui, ontem nós começamos o Yada XP, 4 horas de oração. Meu Deus do céu, foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu não tenho adjetivos para falar. Para você ter ideia, depois de 4 horas orando, os diáconos tiveram trabalho para fazer os irmãos irem embora, porque os irmãos queriam continuar. Você vê que o milagre foi forte. Querido, foi bom demais. Meu Deus. Se eu fosse você, eu desmarcava qualquer coisa para o próximo Yada XP, que vai acontecer no primeiro sábado de fevereiro. Venha, você pode participar desse momento maravilhoso. Receber de Deus é coisa linda. Vamos lá. Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o nosso tema de hoje, culto racional. É o tema da nossa ministração e é sobre isso que a gente vai falar. Isso vai abençoar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado, Senhor, porque a exposição da sua palavra traz luz e traz entendimento. Obrigado, Senhor, por todo pensamento sendo trazido cativo à obediência de Cristo. Que toda distração, que toda fortaleza mental que se opõe ao ensino da palavra caia por terra. A nossa expectativa e esperança está no Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por uma noite poderosa de revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Repete comigo, culto racional.
talvez você saiba, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em grego. E aqui tem duas palavras do grego que nos ajudam a ter clareza do que significa culto racional. Porque do ambiente religioso, do ambiente de igreja que eu fui, de onde eu vim, na tradição que eu fui criado, eu entendia que culto racional era a maneira que a gente tinha. Eu não era pentecostal, né? A tradição que eu vim era uma igreja tradicional, então era a maneira que a gente tinha de alfinetar os pentecostais. Por quê? Porque você sabe que nós aqui somos pentecostais, a gente gosta de pular, de dançar, de gritar, de charamanaias, a gente gosta dessas coisas. E aí então o que nós, na outra igreja tradicional, fazíamos? A gente está vendo? O culto tem que ser racional. E culto racional significaria que eu deveria falar com esta entonação até você dormir. Eu fico pensando assim, né? Os dons de Deus, eles operam de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com a nossa vontade. Porque eu descobri que eu tenho um dom maravilhoso. Às vezes eu estou falando e esse dom é ativo, os irmãos dormem. Aí eu falo, quando eu estou fazendo a Catarina dormir, o dom não opera. Eu fico lá e conto história. E a irmã fica ainda mais pentecostal. Amém. Um dia eu vou entender esse mistério do Senhor. Mas o entendimento que a gente tinha de culto racional era isso. E aí se você for levantar a sua mão, você pode levantar a sua mão a 90 graus, no máximo, não exagera, tá? E bater palma jamais, e gritar jamais. Por quê? Porque é reverência. E eu fico pensando, que reverência é essa? Que eu tenho que seguir determinados rituais, mas não corresponder ao Deus que está sendo adorado. Ao longo da mensagem você vai entender isso, mas eu quero, como eu falei, ir para as palavras gregas aqui que falam sobre isso. A palavra culto aqui, ela traz a ideia de serviço, adoração, culto mesmo, né? É adoração ao Senhor. E aí a palavra racional, ela, nesse caso, a palavra grega inclusive é de onde veio a palavra lógica. Que a palavra é logiken, que significa lógico, razoável, inteligente, consciente, racional e apropriado. Repete comigo, apropriado. Culto racional não é um culto intelectual. Culto racional é a adoração apropriada. Sabe, querido, você já provou de determinadas coisas e ambientes na sua vida que existiam coisas que eram apropriadas e coisas que não eram apropriadas. Por exemplo, casamento. Está entrando o noivo, está entrando os padrinhos, beleza. Agora entra a noiva. Cara, você tem que ficar de pé. Não é? Querido, se você não está ficando de pé, você está errado, tá bom? Por quê? Porque é o que é apropriado ao ambiente. Aí um casamento formal, tradicional, o irmão vai de bermuda tectel, chinelo e boné. Está apropriado ou não está? Não está apropriado para o ambiente. Existem coisas que são... Agora, para você não achar que eu estou falando que você tem que se tornar mais tradicional, deixa eu dar um outro exemplo. Alguém te chamou para ir num churrasco numa casa que tem piscina. Inclusive, se alguém, estou procurando amizade sincera com gente que tem churrasqueira e piscina. Aleluia. Eu ainda levo o Jefferson, porque aí é sucesso garantido. A pessoa te chamou, churrasco, piscina. É apropriado você ir de terno? Não, não é apropriado. Então, reverência ou falta de reverência significa corresponder ou não com aquilo que Deus está fazendo. E às vezes o que nós chamamos de reverência é só formalismo religioso. Que você tem que agir de determinada maneira, afinal isso é uma igreja. Agora, querido, reverência é corresponder ao que Deus está fazendo.
Sabe o que é falta de reverência, querido? É se o Espírito de Deus está se movendo e algo está acontecendo, você, em nome da sua timidez ou em nome do seu tradicionalismo, ficar com cara de ué. Isso é falta de reverência. Porque se o Rei dos Reis está sendo adorado, ele merece a intensidade adequada, o culto apropriado. Amém? Eu gosto de lembrar de Davi, quando a presença, quando a Arca da Aliança, que tinha a presença de Deus, retorna para Israel, Davi prestou adoração apropriada. Qual era a adoração apropriada de Davi? Dançou igual maluco. E isso era apropriado diante de Deus. Tanto que ele foi repudiado por algumas pessoas, até a esposa dele. Mas Davi, ele tinha consciência. É diante do Senhor que eu estou dançando. É diante do Senhor que eu estou sendo intenso. Amém? Culto racional significa dar a Deus aquilo que lhe é devido. Sabe, querido, Deus... E a gente precisa esclarecer isso. Algumas pessoas dizem, eu estou dando o meu melhor para Deus, eu estou dando a adoração do meu jeito para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele é Deus. Você não dá o que você quer para Ele, você dá o que é apropriado a Ele. E isso precisa gerar em nós temor. Porque Deus decidiu a maneira como Ele quer ser adorado. E a maneira como Ele quer ser adorado não é você que determina. Quantos aqui são crentes há mais de 5 anos? Beleza? Provavelmente você já se deparou com alguém, que nós não vamos adjetivar, mas alguém falando assim, por que dá o dinheiro na igreja? Por que não dá para uma ONG? Alguém já ouviu uma história dessa? Porque o dízimo não é meu, é dele. E ele que falou onde que dá o dinheiro. Porque eu não dou a Deus aquilo que eu decido dar a Deus. Eu não dou a Deus as minhas ideias, o meu brilhantismo, e eu quero dizer para Deus o jeito dele ser Deus. Não, eu dou a Deus o que Ele determinou. Eu me alinho com Ele, não é Ele que se alinha às minhas vontades. Amém? Glória a Deus. Culto racional é o culto que é apropriado a Deus, querido. E eu oro para que haja em nossos corações o desejo de dar a Deus aquilo que Ele é digno de receber, aquilo que Ele quer receber, amém? Coloca na tela o versículo Romanos 12:1, por favor. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam. Aí, deixa eu pedir para colocar na tela por uma coisa. Aqui ele fala, este é o culto racional de vocês. E no começo do versículo, então ele vai explicar o que é o culto racional de vocês. A primeira coisa que ele diz, peço pelas misericórdias de Deus que primeiro ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. A palavra ofereçam ou apresentem o vosso corpo é a mesma palavra que era utilizada para as ofertas de adoração da antiga aliança. Na antiga aliança tinha um rito sacerdotal que o povo pecava, o povo de Israel pecava. Deus queria ter comunhão com o povo, mas Deus ele não compactua no pecado. Então Deus deu um jeito de fazer expiação sobre os pecados. Então, já que o povo pecou, o que o povo tinha que fazer? Escolher um animal sem mancha, sem defeito. Ele separava aquele animal por um tempo e ele entregava na mão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote sacrificava, e você sabe que sacrifício significa morte, matava aquele animal, e o sangue daquele animal, daquele cordeiro, daquele animal, ele encobria o pecado do povo. Amém? Esse era o rito sacerdotal da antiga aliança. O apóstolo Paulo usa a mesma palavra, dizendo, assim como eram apresentados ovelhas, cordeiros, carneiros, bodes, diante do sumo sacerdote, agora o trabalho de vocês é se apresentar diante de Deus. Como? Como um sacrifício, porém um sacrifício vivo. Eu posso dizer, querido, sacrifício vivo
é mais difícil. Como assim, pastor? Porque morrer só se morre uma vez. Se o Senhor falasse, apresentem-se como sacrifício, você ia dar tchau para o seu pai, para sua mãe, colocar uma música, uma canção triste, e ia lá e já era. Morrer é só uma vez mesmo. Agora o convite do apóstolo Paulo é, vivam como um sacrifício. Aí é conversa de gente grande. Porque viver como um sacrifício é todos os dias morrer para você mesmo. É cada oportunidade. Você está vivo, mas como quem está morto. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu aqui, ele chega a dizer, nem vivo mais. A vida agora é Cristo. E amém. Essa é a lógica. Então ele fala, o culto racional, o culto que é apropriado para vocês é primeiro, se apresente como um sacrifício vivo. Querido, nós precisamos entender que ser um sacrifício vivo é dizer não para nós mesmos o tempo todo. Esse é o cristianismo, meu irmão. Tem muita gente que diz que adora Jesus, mas não adora Jesus, adora os benefícios de Jesus. O bem-estar que Jesus proporciona, a família bonitinha, harmoniosa que Jesus pode te dar. E esse é o fruto da adoração. E Jesus é o caminho para isso. Você está usando Deus. Jesus não é o caminho para te dar conforto, querido. Jesus deve ser a busca. Ele deve ser o alvo, ele deve ser o desejado das nossas almas. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar começando o ano falando sobre sacrifício. Viver como um sacrifício. Viver como um sacrifício é dizer não para você mesmo quando não é confortável. É dizer sim para aquilo que Deus está te pedindo quando não é confortável. É viver para Ele. Aleluia. Isso é o culto apropriado de vocês. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Aleluia. Eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo falou sobre apresentar o corpo, né? Porque senão tinha irmão que ia usar esse texto aqui para dar desculpa para abandonar a congregação dos santos, abandonar a igreja, não congregar mais. Não, já apresento o meu espírito, minha alma, o corpo fica no sofá mesmo. Mas, querido, não. Deixa eu dizer uma coisa, igreja é reunião. A palavra igreja significa reunião. Não dá para ser igreja sem se reunir. Ai, pastor, mas e as pessoas que estão assistindo no YouTube? As pessoas que estão assistindo no YouTube, salvo raríssimas exceções, estão assistindo um culto. Vir para a igreja é parte de prestar culto. Você acha que a sua adoração a Deus começa quando você chega aqui e a música começa a tocar? Não, meu irmão. A sua adoração a Deus começa quando você acorda e você fala, rapaz, tem que almoçar cedo. Aí eu vou lá na padaria buscar aquele frango assado. E aí faz o macarrão. E aí tem que dar banho nos meninos. Aí tem que se trocar. E para chegar no horário, querido, tudo isso é adoração a Deus. E o problema é quando a gente coloca as nossas próprias opiniões acima daquilo que o Senhor falou. Isso não é sacrifício vivo. Sacrifício vivo é morrer para você, mesmo que morrer para você signifique matar o seu domingo para estar onde Ele espera que você esteja. Glória a Deus. Ele continua. Sacrifício vivo, santo. Oh, aleluia. A palavra santo, ela significa separado, consagrado, dedicado, apartado para uso exclusivo. O Senhor espera que você se apresente a Ele como alguém de uso exclusivo de Deus. Não dá para ser crente médios. Não dá para ter o caminho do meio.
Tem um homem de Deus, Oswald Smith, ele falou o seguinte: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. O que isso quer dizer? É o crente que gosta, né? Pô, legal, negócio de igreja, né? De vez em quando a gente vai. Às vezes eu fico tão emocionado, eu até ajudo lá no negócio de dar dinheirinho. É legal, eu gosto assim. Mas sabe, não me envolvo. Eu lembro de um coworking que eu trabalhava e o cara da empresa do lado, eu ouvi uma conversa, eu falei, você é crente? Não, eu sou crente, mas não me apego, sabe? Querido, esse é o maior inimigo do cristianismo. Por que esse é um inimigo do cristianismo, pastor? Porque nunca houve tanto crente no Brasil como há hoje. Nunca. Nunca houve tanto cristão evangélico no Brasil como há hoje. Se você cresceu na década de 90 como eu, você lembra da primeira vez que a Aline Barros tocou no programa da Xuxa. E a gente falou, mano, a Aline Barros na Globo. Aí um dia o Diante do Trono tocou Preciso de Ti no Faustão. A gente, meu Deus, e agora é dia comum ter crente cantando, louvando a Jesus na TV. Só que nunca teve tanta prostituição, tanta corrupção, tanto tráfico, tanto crime organizado, nunca teve tanta criança sequestrada. O que os crentes estão fazendo de diferença no mundo? Se a gente tem orgulho de dizer, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é uma nação evangélica, cadê a diferença que a gente está fazendo? Se os indicadores só pioram, se a educação do Brasil só piora, se a corrupção do Brasil só piora, do que vale esse nosso orgulho de dizer que em 2030 seremos maioria da nação? O problema, querido, é que antes isso era só problema de católico. Que a pessoa não tinha religião nenhuma, né? Aí falava, não, eu sou católico, não praticante. O triste é que agora a gente está cheio de crente não praticante na igreja. Não, pastor, eu sou praticante, eu não bebo, eu não falo palavrão, mas você demonstra Cristo? Cristo é evidenciado na sua vida, na minha vida? Porque ser cristão, de fato a palavra cristão, a primeira vez que foi usada no contexto de Antioquia, e era um termo jocoso. Eles estavam fazendo piada, eles estavam falando o seguinte, esses caras são os pequenos Cristo. Isso significa ser cristão, um pequeno Cristo. Se Jesus não for evidenciado na nossa vida, querido, de nada adianta esse nosso orgulho de a gente se tornar a maioria da nação. Sacrifício vivo, santo, é aquilo que é separado para uso exclusivo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos lembrar do que o apóstolo Tiago diz. Não é bom, não pode da mesma fonte fluir, eu esqueci a palavra que eu ia usar, mas é isso. Não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. E ele estava falando da nossa língua. A mesma boca não pode proferir bênção e maldição. Porque, querido, quando a sua boquinha grande não está sendo usado para aquilo que é edificação, está sendo usado pelo diabo. E lembra que santo é aquilo que é uso exclusivo de Deus? Sua boca deve ter um uso exclusivo, Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós prestaríamos conta de cada palavra frívola, isso é, palavra inútil, que nós falamos. Às vezes a gente acha que só pelo fato de não estar falando nenhuma imoralidade, só pelo fato de não estar falando nada que é incredulidade, não, mas minha boca só louva Jesus. Oh, querido, às vezes sua boca está detonando todo mundo. Isso não é santo, isso não é adoração que é apropriada a Deus.
Bom jeito de começar o ano, não é, gente? Vocês não estão animados? Aleluia. O que é apropriado a Deus, a adoração que é apropriada a Deus é você se entregar a Ele como sacrifício vivo, como sacrifício santo e mais uma coisa, agradável a Deus. O sumo sacerdote, antes de sacrificar o animal para apresentar no templo, ele fazia uma inspeção. Ele via se aquele animal estava em ordem, ele via se não tinha nenhuma mancha, nenhuma ferida, nenhum machucado, se o pelo dele estava limpinho. Por quê? Porque não é aquilo que eu quero dar para Deus, é aquilo que Deus quer receber de mim. O que eu quero dizer com isso, querido, como sacrifício agradável a Deus, é que muito bom que você faça a sua autoavaliação, mas às vezes você precisa de uma avaliação do alto. Porque às vezes, segundo o seu crivo, você fala assim, não, passei de ano. Há quem diga, né, 6 é 10. Todo mundo, bom, eu pelo menos, né, os irmãos que fizeram universidade aí sabem, né, tipo, negócio de correr atrás de nota alta, 6 é 10. Aleluia, não faça isso, amém. Deus é bom, mau exemplo da bexiga, né. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida. Aí fala, não, na minha conta aqui, estou bem demais. Passei de ano. Legal. Mas e na ótica de Deus? Porque esse sacrifício vivo, santo, precisa ser agradável não a você. Precisa ser agradável não ao seu departamento da igreja, não ao culto aqui, até porque a gente ficou bom em fingir. A gente é bom em meter o louco, né? A gente chega na igreja com cara de crente, com roupa de crente, com jeito de crente. A gente sabe a hora certa de dar aleluia. Na pausa da música a gente, aleluia. E aí todo mundo fala, eita bicho crente. Aí isso impressiona as pessoas. Mas e Deus que conhece os seus pensamentos? Está agradado? Querido, isso não é para te jogar condenação, meu irmão, mas isso é um convite para você se alinhar com Ele, porque Deus, Ele não é um carrasco que fica requerendo de você aquilo que você não pode dar e você tem que dar seus pulos, não. Ele é um Pai de amor, que quando você se encontra em falta, Ele pode te ajudar, Ele pode suprir aquilo que falta para você, Ele quer ser o seu auxílio, mas para isso você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Eu gosto de pensar no Evangelho de João, capítulo 21, o apóstolo Pedro, quando ele tem aquele encontro maravilhoso com Jesus, e Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro teve uma oportunidade de se autoavaliar de novo. Porque pouco tempo antes, Pedro tinha dito para Jesus, Senhor, eu estou pronto para morrer por você. Estou assistindo a 5ª temporada do The Chosen, é muito legal ver a expressão que Jesus faz. Você vai morrer por mim, Pedro? Eu não sei se foi assim, mas é muito legal na série, pelo menos. O que Pedro estava falando é assim, Jesus, pode ser que todos esses outros fracos aí neguem. Eu não. Eu amo você mais que todo mundo aqui junto. Aí Jesus, Pedro, ainda essa noite você vai me negar. E agora, Jesus, morto e ressurreto, aparece e vai conversar com Pedro. E Jesus pergunta sutilmente, e aí Pedro, sua avaliação se mantém? Você ainda me ama mais que todo mundo? Ele fala, então, Senhor, sabe como é, rapaz? E Jesus pergunta 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste ao perceber que ele não conseguia amar Jesus de maneira apropriada. E talvez, querido, essa seja a minha e a sua constatação. Senhor, eu gostaria de prestar um culto apropriado ao Senhor, mas eu ainda não estou conseguindo. E o que me enche de esperança é o que Jesus diz para Pedro. Ele fala, Pedro, vai chegar um dia que você vai estender os braços. E o apóstolo João explica isso. Isso significava, Jesus estava apontando para o tipo de morte que Pedro teria.
Jesus estava profeticamente falando: Pedro, vai ter um dia que você também vai para a cruz por mim. Traduzindo para nós eu entendo que hoje você ainda não está conseguindo, mas eu tenho expectativa no seu crescimento. Eu tenho expectativa, você vai continuar, você vai crescer e você vai conseguir me entregar aquilo que é apropriado. Aleluia. Muita gente usa seu autodiagnóstico como uma desculpa para se afastar de Deus, como se você conseguisse melhorar sozinho. Não, eu não estou bem ainda para dar um culto apropriado a Deus, então eu não vou entregar culto nenhum. Eu vou aproveitar e domingo eu vou fazer outra coisa. Querido, Jesus, as 3 vezes que ele pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? Fala, Senhor, eu te amo. Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falou, não, Pedro, vamos lá, então você vai fazer uma pausa estratégica, 3 anos para cuidar daquilo que é importante, tá bom? Primeiro as bases, a gente precisa de um equilíbrio, aí você vai crescer, e aí depois a gente pede oportunidade para o pastor Lucas Aguilar, ele te coloca na escala do diaconato, você começa a servir de pouquinho, e aí você vai crescendo. Querido, isso é desculpa de preguiçoso. Jesus falou, Pedro, você me ama? Senhor, não o suficiente ainda, então tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, ainda não estou no nível. Tá bom, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos e eu vou te dizer, Pedro, vai ter o dia que você vai crescer. A história conta que o apóstolo Pedro foi de fato crucificado, só que Pedro, o mesmo que negou, ele fala o seguinte, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Bota essa cruz aí de ponta cabeça. Oh, aleluia! Querido, Deus tem expectativa em quem você se tornará nele. Esse é o culto que é apropriado ao Senhor. Glória a Deus. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós estamos diante de autoridades civis, existem protocolos que a gente tem que cumprir. Não interessa se você concorda ou discorda, você tem que cumprir. Querido, diante do Rei dos Reis, existe o que é apropriado. E o que é apropriado não são termos que saem de da boca para fora. Como no Senado, né? Os caras se odeiam e falam, Vossa Excelência é um lixo, mas é Vossa Excelência. A honra não está no título, a honra está no coração. E diante do nosso Deus, o que é apropriado é dar-lhe toda a honra. Ele é digno. Amém. Eu separei aqui algumas coisas que eu quero... Tem coisas práticas para a gente falar sobre essa questão do culto racional. Como, usando a alusão da antiga aliança, né? A gente viu que o culto que era prestado, então, separava-se um animal, você ficava o ano inteiro preparando, olhando, achou o animal certo, uma cria certa, sem nenhum defeito, você colocava ele à parte, tinha preparação. Meu irmão, o culto que é apropriado a Deus requer preparação. E isso daqui eu estou falando sim da nossa dinâmica de reunião aqui, né? Do que você faz domingo às 18 horas, requer preparação, né? Requer, meu irmão. Se você quer entregar para Deus aquilo que é apropriado, não dá para vir de qualquer jeito, querido. Deus é digno do nosso melhor. Eu lembro, já contei aqui há anos atrás, vou repetir. Eu lembro de um dia, eu dormia na casa de um amigo meu, da igreja,
e era perto de um bar da Gaviões, né? Dá pra ver o sorrisinho assim. Por que vocês acham que eu vou fazer alguma piada? E aí, eu passando na frente do bar da Gaviões, um rapaz veio falar comigo. Ele falou, licença, olha só, eu fui escalado, eu fui escalado. Não era uma igreja, a gente está falando do bar da Gaviões. Eu fui escalado para tomar conta do barracão, porque amanhã tem jogo. E eu vou ficar aqui. E aqui a gente tem tudo, tem óleo, tem fogão, tem tudo. Só que, cara, não tem comida e eu não tenho dinheiro. Você consegue inteirar aqui para eu ir comprar um arroz ali? E aí eu faço. Pelo Corinthians. E aí a gente fala que adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o dono de todo ouro, toda prata, o Deus que é digno, todo-poderoso, o que redimiu a nossa vida da cova, o que salvou o nosso casamento, o que salvou a nossa família, diante do Rei dos Reis. Se me escalar, eu não vou. Não é o culto que é apropriado a Deus. Os caras estavam um dia antes, se preparando, se aquecendo, cantando, juntos, para quando chegar no evento, no jogo, dizer que o Corinthians é a vida dele. E isso aplica a qualquer time, ok? Qualquer time tem torcida organizada. Onde foi que a gente se perdeu que o nosso radicalismo para o nosso Senhor é menor do que o dos caras que estão no futebol? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto apropriado. Eu estava lendo esses dias um livro de um homem de Deus, um americano, Patrick Lai. Ele recebeu de Deus a incumbência de pregar, de falar de Jesus num país muçulmano. Querido, eu fiquei com vergonha de mim ao ler o livro. Ele fala assim, eu queria alcançar o máximo de pessoas e eu sei que o melhor caminho é discipulado. Então eu precisava de algo que eu passasse o dia inteiro do lado das pessoas. E aí ele teve algumas ideias. Primeira ideia dele foi, eu vou entrar para o exército. Porque no exército a gente dorme e acorda todo mundo no mesmo quarto e eu vou ter a oportunidade de tacar Jesus nesses caras. Só que daí ele pensou, eu sou branco, americano e cristão. Acho que não vai dar muito certo eu num exército muçulmano, né? E aí ele mudou de ideia. Só que ele teve outra ideia. Ele falou, já sei, se eu for preso, na cadeia eu durmo e acordo do lado dos caras. É uma ótima oportunidade de evangelizar, de trazer Jesus. E querido, ele não estava brincando. Um homem com a vida feita, considerando passar os próximos dias da vida dele na cadeia, para levar Jesus para alguém. Eu olho isso e eu fico com vergonha do meu nível de cristianismo. Mas, no final das contas, Jesus continua sendo digno. Eu sei, meu irmão, não está confortável ouvir isso. Não está mesmo. Mas o cristianismo ainda requer sacrifício vivo. Viver para o Senhor. Oh, aleluia. Eu oro, meu irmão, para que o Senhor acenda em nós uma chama. Talvez a nossa conclusão, e eu não quero te incentivar a tirar conclusões da boca para fora, simplesmente para ter número ou para a gente se emocionar aqui. Não, meu irmão. Essa decisão, ela precisa ser calculada, pensada e decidida no seu coração. Jesus disse isso.
Qual homem que ao decidir construir uma torre não faz as contas primeiro, para ver se vai conseguir bancar até o fim? E Jesus estava falando sobre seguir a Ele. Então, querido, meu convite para você essa noite é: faz a conta e vê se você aguenta bancar. E talvez você vai chegar à conclusão de Pedro: ó Senhor, meu saldo é não suficiente, mas eu quero melhorar. E Jesus tem provisão para nós. Às vezes a oração mais sincera que a gente vai fazer é: Senhor, eu queria estar te amando adequadamente, mas a verdade é que eu não estou não. E isso não deve nos jogar num lugar de desesperança, de descrença ou de autocomiseração. Isso deve nos trazer para um lugar de: Senhor, me ajuda, eu quero crescer, eu quero te amar apropriadamente, eu quero te dar a adoração que é apropriada. Eu lembro de um dia, dezembro de 2014, eu fui contratado por uma empresa para ser gerente de uma unidade lá, e eu precisava fazer um treinamento na cidade de Jacareí. Eu estava empolgado, era a primeira vez que eu ia ser gerente de qualquer coisa, então estava sonhando, e eu gosto de negócios, né? Então, nossa, e eu ia do hotel que eu estava hospedado para a empresa, ficava o dia inteiro, até depois do turno, voltava para o hotel pensando o que eu ia fazer no outro dia. E aí chegou quinta-feira, desde segunda nessa pegada, chegou quinta-feira, e eu agradecendo, né? Grato, Jesus, obrigado por essa oportunidade, que legal, que bênção. E eu ouvi o Senhor falando comigo: André, quem é a prioridade da sua vida? Eu, claro que é o Senhor, ó Deus. Ele falou: pois é, mas desde segunda você só me ignora e pensa na empresa que você nem entrou ainda. Eu falei: eita, é mesmo. E eu lembro que aquele dia, fui andar num parque lá na cidade de Jacareí. Eu falei pro pessoal: ó, vou sair mais cedo, eu preciso. Coloquei o fone de ouvido, coloquei música, fui orar. E eu lembro que eu falei: Senhor, me perdoa por não te amar apropriadamente. Eu quero crescer. E eu ouvi o Senhor falando comigo: apacenta as minhas ovelhas. Querido, existe um nível de amor que é você amar aquilo que Jesus ama, ou a quem Jesus ama. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está falando: Pedro, cuida do que está no meu coração, cuida daquilo que importa para mim. O que importa para mim? As pessoas. É uma declaração de amor a Deus, você dizer: Senhor, eu vou cuidar daquilo que importa para o Senhor. Sabe, querido, quando você serve ao Senhor, servindo as pessoas, Deus se agrada. Eu oro para que Deus chacoalhe você. Eu oro para que essa mensagem fique reverberando no seu coração. E que você entenda que isso não é sobre o que você dará a Deus, sobre seu trabalho. Isso daqui é sobre o seu coração, sobre quem está no trono do seu coração, sobre quem é prioridade na sua vida. Porque isso é o culto que é agradável a Deus. Isso é o culto racional. Amém? Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus. O time de música pode subir para cá. Eu queria começar o ano mais animadinho, querido, mas a gente precisa tomar decisões de adultos. Uma das coisas que mais atrapalham o avanço da Igreja de Cristo é o emocionalismo barato.
Ô meu irmão, eu gosto de empolgação. Você vê quando eu grito aqui, quanto eu grito. Eu gosto mesmo. Mas se meus gritos não são respaldados por uma vida, por uma decisão de viver para Ele, é só barulho. Hoje é noite de decisão. Decidir morrer para o seu próprio ego, decidir morrer para os seus próprios achismos. Jesus é digno. Senhor, eu preguei a sua palavra. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga uma aplicação para cada coração. Obrigado, Senhor, por coragem para decidir. Obrigado, Senhor, por decisões de qualidade. Jesus, queremos nos consagrar ao Senhor, não da boca para fora, mas com tudo que temos, somos nosso Rei. Eu quero compartilhar uma história rápida, duas na verdade. Enquanto eu orava, isso veio no meu coração. A história conta de um movimento de oração que aconteceu dos morávios. Esses irmãos da Morávia viveram um avivamento. Eles começaram um IADA XP, que era para durar 4 horas e durou 100 anos. Sem interrupção. 24 horas de oração durante 100 anos. E foi de fato um avivamento. E a história conta sobre 2 jovens que a gente não sabe nem o nome. Mas a gente sabe que eles tinham entre 18 e 20 anos. E esses jovens ficaram sabendo que na Índia tinha um senhor de escravos, e naquela época a escravidão era permitida por lei. Tinha um senhor de escravos que em sua fazenda tinha mais de 3.000 escravos. E esses jovens, cheios de Deus, decidiram, vamos evangelizar. E eles chegaram lá e foram conversar com esse senhor de escravos. E esse senhor disse, nunca essa besteira de religião vai entrar aqui. O único jeito de vocês entrarem na minha fazenda é se vocês fossem escravos. E um dos meninos teve uma ideia. Legal, boa ideia. Querido, 2 meninos com uma vida pela frente, 20 anos, meu irmão, decidiram se vender como escravo para o resto da vida, para poder anunciar Jesus para aquelas 3.000 pessoas. 2 meninos de 20 anos com a vida inteira pela frente, reconheceram, Jesus é digno. A história conta que quando o navio estava partindo, os parentes deles, muito entristecidos, chamando e dando tchau, um deles disse, que o cordeiro que foi imolado, receba através de nós a recompensa pelo seu sacrifício. Sabe o que ele estava falando? O que a gente está fazendo aqui é muito menor do que o que Jesus fez naquela cruz. E que a minha vida seja a recompensa pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar. Jesus é digno. Sabe, querido, não há um convite aqui para você ir para um país para ser um mártir pelo Evangelho. O convite aqui é para você viver como um sacrifício vivo. Talvez o seu campo missionário seja a sua casa, com seus parentes difíceis que você vai encontrar lá.
Jesus é digno. Talvez o seu campo missionário seja a empresa que você trabalha amanhã. Jesus é digno. Aleluia. Foi o Senhor que nos deu essa comissão. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Ensine-os a guardar tudo o que eu tenho mandado, e eu estarei com vocês. Aleluia. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é digno da nossa obediência. Deixa eu dizer uma coisa. Ele é digno da nossa obediência e devoção, mesmo quando a gente não entende tudo, mesmo quando a gente não concorda, mesmo quando a gente não sabe explicar os porquês. Jesus continua sendo digno. Jesus é maior do que as minhas interrogações, querido. Eu também tenho um monte de coisa que eu acho que já tinha que ter mudado. Eu também tenho um monte de coisa que eu acho que já devia estar funcionando de um jeito diferente. Eu tenho um monte de porquê que eu ainda não tenho resposta. Mas eu quero dizer, Jesus é maior do que as minhas interrogações. Ele é maior do que as minhas perguntas. Ele é digno. Ainda que eu não entenda, Ele é digno. Eu vou encerrar com isso. Pode ficar de pé no seu lugar? A Bíblia conta em Jeremias 20, no capítulo 20, versículo 9. O profeta Jeremias, depois de ter profetizado, sofreu algumas retaliações. Jeremias. Ele apanhou. E ele falou assim: toda vez que eu vou falar no nome do Senhor, eu só sofro violência. Já não vou mais falar não. Chega desse negócio de profetizar. Chega. Para mim já foi. Eu vou cuidar das minhas coisas do meu jeito. Dá mais não. E aí Jeremias diz: quando eu falei, não mais mencionarei o nome do Senhor, foi como um fogo ardendo em meus ossos. Eu já não posso mais conter. Mesmo não entendendo tudo, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. É muito exaustivo, querido, ficar tentando controlar esse fogo ardendo no seu peito, esse fogo ardendo em seus ossos. Aleluia. Eu quero ler o versículo certinho. Jeremias 20, versículo 9 diz: quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado em meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Até quando você vai continuar fingindo que o chamado é algo que dá para esquecer? O Deus que te chamou, lembra do eis-me aqui, que você disse para Ele. E Ele não está falando isso como um tom de julgamento, é um convite. Eu posso te ajudar. Há um caminho de reconstrução, há um caminho de reconciliação, há um caminho para você viver a vida que eu planejei para você. Para de tentar controlar esse fogo ardendo no seu peito. Ceda ao chamado. Oh, aleluia, Jesus, eis-nos aqui.
Obrigado, Senhor, por uma noite de decisões sérias. Se você pegou os elementos da ceia, querido, tome eles em sua mão agora. Se você não pegou e gostaria de pegar, acene com uma de suas mãos, os diáconos vão até você. Mas eu quero te convidar, querido, para fazer algo diferente nessa ceia. Eu não vou te convidar a trocar o seu cálice com ninguém. Eu quero que o pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco que simboliza o sangue de Jesus seja símbolo no seu coração hoje de uma aliança com o Senhor. Você dizendo: Jesus, eu tenho um compromisso sério com o Senhor. Jesus, eu não quero brincar. Jesus, eu acho que eu ainda não consigo te dar a adoração adequada, mas eu quero crescer. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e fazer a sua própria oração de consagração a Deus. Cordeiro de Deus, Jesus, nosso Senhor, digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno das nossas vidas. Te reconhecemos essa noite e nos consagramos mais uma vez ao Senhor. Queremos viver uma vida que te agrada, como a tua palavra diz, viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno da vocação. Não resistiremos mais. Dizemos sim às tuas propostas, Senhor. Querido, com isso em mente, participe do pão e beba o cálice.